Capítulo 7. Mas o sumo sacerdote perguntou. Isso é verdade? Estevão respondeu. Homens, irmãos e pais, escutem. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e lhe disse: Deixe a sua terra e os seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. Ele saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, depois da morte do pai dele, Deus o fez se mudar para esta terra em que vocês moram agora. Contudo, não lhe deu nenhuma herança nela, não, nem mesmo um espaço para pôr o pé, mas prometeu dá-la a ele como propriedade, e depois dele, a sua descendência, embora ele ainda não tivesse filho. Além disso, Deus lhe disse que seus descendentes seriam estrangeiros numa terra que não era deles, e que o povo os escravizaria e afligiria por 400 anos. E eu julgarei aquela nação para a qual eles trabalharão como escravos, disse Deus. E depois disso, eles sairão e me prestarão serviço sagrado neste lugar. Deu-lhe também um pacto de circuncisão, e ele se tornou pai de Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque se tornou pai de Jacó, e Jacó dos 12 patriarcas. E os patriarcas ficaram com ciúme de José e o venderam aos egípcios. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. E lhe concedeu favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. E este o designou para governar o Egito e toda a sua casa. Depois houve uma fome em todo o Egito e em Canaã. Sim, uma grande aflição. E os nossos antepassados não encontravam nada para comer. Mas Jacó ouviu dizer que havia mantimentos no Egito e enviou para lá pela primeira vez os nossos antepassados. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó conheceu a família de José. Assim, José mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes, um total de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito e faleceu ali, como também os nossos antepassados. Eles foram levados para Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor, em Siquém, por uma certa quantia em dinheiro de prata. À medida que se aproximava o tempo para se cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Então, surgiu outro rei no Egito que não sabia nada sobre José. Ele usou de astúcia contra o nosso povo e maltratou os nossos pais, obrigando-os a abandonar seus bebês para que eles não sobrevivessem. Naquela época, nasceu Moisés, e ele era extremamente belo. Ele foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando foi abandonado, a filha de Faraó o pegou e o criou como seu próprio filho. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De fato, ele era poderoso em palavras e em ações. Então, quando ele completou 40 anos, decidiu visitar seus irmãos, os israelitas. Ao ver que um egípcio estava tratando um deles de forma injusta, ele defendeu o oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele achava que os seus irmãos compreenderiam que Deus estava lhes dando salvação pela mão dele, mas eles não compreenderam isso. No dia seguinte, dirigiu-se a eles quando estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens! Vocês são irmãos! Por que estão maltratando um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem o designou líder e juiz sobre nós? Será que você quer me matar como matou o egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e foi morar como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Depois de se passarem 40 anos, um anjo lhe apareceu no deserto do Monte Sinai, na chama de um espinheiro que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou maravilhado. Mas ao se aproximar para observar melhor, ouviu a voz de Jeová. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés começou a tremer e não se atreveu a observar mais. Jeová lhe disse: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é solo sagrado. Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, ouvi o gemido deles e desci para livrá-los. Agora venha, vou enviá-lo ao Egito.
Esse mesmo Moisés que eles rejeitaram, dizendo: quem o designou líder e juiz? É aquele a quem Deus enviou como líder e libertador por meio do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Esse homem os conduziu para fora, realizando sinais e milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Esse é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará surgir para vocês, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Ele é que estava junto à congregação no deserto. Ele estava com o anjo que lhe falou no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Ele recebeu proclamações sagradas, vivas, para dá-las a nós. Os nossos antepassados se recusaram a obedecer a ele e o rejeitaram, e no coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça-nos deuses para irem à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Assim, naqueles dias fizeram um bezerro e levaram um sacrifício ao ídolo e começaram a se alegrar com as obras das suas próprias mãos. De modo que Deus se afastou deles e os entregou para prestarem serviço sagrado ao exército do céu, assim como está escrito no livro dos profetas: acaso foi a mim que vocês fizeram ofertas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Não, vocês ergueram a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, as imagens que fizeram para adorar. Por isso, eu os deportarei para além de Babilônia. Nossos antepassados tinham a tenda do testemunho no deserto, conforme ordenou aquele que falou a Moisés, dizendo que a fizesse segundo o modelo que tinha visto. E os nossos antepassados a receberam dos seus pais e a trouxeram com Josué para a terra das nações que Deus expulsou de diante dos nossos antepassados. Ela permaneceu aqui até os dias de Davi. Este achou favor diante de Deus e pediu para ter o privilégio de providenciar uma morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu uma casa para ele. Contudo, o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o apoio para os meus pés. Que tipo de casa construirão para mim, diz Jeová? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens obstinados, incircuncisos no coração e nos ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus antepassados fizeram, vocês também fazem. A qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Sim, mataram os que anunciaram antecipadamente a vinda do justo, cujos traidores e assassinos vocês se tornaram agora. Vocês que receberam a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardaram. Quando ouviram essas coisas, ficaram furiosos no coração e começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio de Espírito Santo, olhou fixamente para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles clamaram ao máximo da sua voz e puseram as mãos nos ouvidos e avançaram todos juntos contra ele. Depois de expulsá-lo da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este fez o apelo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, ele clamou com voz forte: Jeová, não os condenes por este pecado. E dizendo isso, adormeceu na morte.